Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 29 de Elul, capítulo 19 da Epístola Sagrada do Rebbe. Análises cabalísticas aqui. Sobre o versículo que falamos quando se veste o talit, o manto de reza. Então se diz ali que o Eterno ele se envolve com luz como se fosse uma coberta, uma roupa, etc. E o Arizal diz um assunto ligado a isso. Diz o seguinte, o Arizal é Yitzhak Luria, é um grande justo e praticamente uma pessoa de revelações, evidências, não com aviso sobre o futuro, mas evidências sobre ensinamento de Torá. Recebeu da mão do profeta Elias uma partes adicionais da Torá chamada Kabbalah, Torá do Segredo. Então lá ele escreve o seguinte: o alcance de Moshe Rabbeinu alav shalom de Moisés não tocava no íntimo do grau denominado sabedoria de Atzilut, sabedoria da emanação, ou pai da emanação da Atzilut. Menos ainda não chegava Moshe a alcançar o grau denominado Keter, coroa, que não penetra, que é a vontade e o prazer de causar a sabedoria da emanação. Vamos tentar trocar por miúdos. Na mundo da emanação é Deus que está agindo, não é criaturas. É Deus emanando de si. Ali ele está emanando o planejamento da percepção da criatura. E o planejamento começa com a definição da percepção. E isso tem a ver com o grau chamado sabedoria suprema. Quer dizer, Deus projetando como será a percepção das criaturas que ele vem a criar. Ele vai no mundo que vem, no mundo depois da emanação, no mundo da criação, deixar existirem como se eles existam separados. Então lá ele está projetando como será a sensação do ser separado. Antes de projetar isso aqui, tem o prazer e a vontade em planejar e depois executar esta obra. Então, o prazer e a vontade são denominados coroa, que causam o efeito, mas não estão explícitos no efeito. É implícito no efeito de que Deus quis que ele exista, mas não é explícito. Não faz parte do efeito em si. Mas diz que Moshe Rabbeinu não tinha de forma exposta nele a sensação que ele tem uma revelação no ser de fundir-se com Deus. O grau de Moshe não chegou à sensação exposta na mente dele, uma experiência da revelação, chamada revelação da sabedoria suprema, do planejamento divino. Menos ainda da vontade do prazer divino, chamado coroa, ou rosto amplo. Somente ele não alcançou o íntimo da sabedoria, mas alcançou o superficial da sabedoria. O grau preparado para se envolver no grau posterior chamado entendimento. Binah. Que está planejada para se envolver, para gerar, para causar as 7 sefirot inferiores, chamados rosto pequeno. E também as demais que são chamados o segredo da Torá, que a Torá também toda ela fala de leis, que é permitido, obrigatório, proibido. De ser feito. Comparado com as virtudes emocionais, que tem aqui a percepção, o que existe no universo. Assim, na Torá também, você vai perceber o que existe nesse mundo, e a Torá vai te dizer, isso que você percebeu é permitido, isso que você percebeu é obrigatório usar de tal maneira, isso que você percebeu é proibido de ser utilizado de tal maneira. Por isso a Torá é ligada com as virtudes, bondade generosa ou crítica meticulosa,
severidade, que é o equilíbrio entre sim e não. Pode, deve, ou não pode e não deve. E onde que Moshe alcançou a sua profecia até o íntimo da Sefirá, até o íntimo da revelação, quer dizer, tem graus que ele absorveu por completo e graus que ele absorveu somente no tocante à sua função. Então, os graus superiores do mundo da emanação, chamado sabedoria, entendimento, bondade, severidade, misericórdia, ele alcançou somente o tocante a papel dele, e não todo o grau. Tinha lá a essência do grau que ele não alcançou. Quer dizer, não repercutiu de forma exposta nele. Claro que de forma implícita repercute em todos nós, e muito mais ainda em Moisés, mas tinha diferença entre a parte íntima daquele conjunto e a parte externa, que era a parte pertinente ao papel de Moshe como o receptador e mestre da Torá. Onde é que ele alcançou de fora a fora? Nas 4 sefirot inferiores, chamados Netzach, vitória, gratidão, ou glória, vitória, glória, gratidão, fundação, realeza. Ali ele alcançou de fora a fora. Mas nos graus superiores disso, tipo misericórdia, bondade, severidade, e também na sabedoria, entendimento e consciência, ele não tinha alcance completo da parte íntima dessa sefirot, somente da parte superficial, que é aquela parte preparada para repercutir nos próximos graus. E no fim das contas repercute naquelas 4 categorias que ele alcançou de fora a fora. Quer dizer assim, você tem uma sefirá, tem nela, geralmente divide uma sefirá em 3 graus, cabeça, corpo e pé. Cabeça seria a sefirá como um auxiliar, como uma derivada da sefirá anterior a ela, superior a ela. Que nem o filho que tem o rosto do pai, mas é um filho pequeno que ainda é independente, ele não está vivendo com uma pessoa adulta própria, com a vida própria. O corpo representa a vida própria da sefirá por si, não como dependente, não como parte do papel da sefirá anterior, o papel dela em si. E o pé já é como a sefirá vai agir, a existência da sefirá do ponto de vista de ser um repassador, um repasse, um atravessador, um repassador, um tubo para criar o próximo grau. Então, de novo, tem na sefirá 3 pontos em cada grau. Como ele é a continuação do anterior, como ele é por si, e como ele é o início do próximo. Então, Moshe alcançou em 4 das 10 sefirot toda a sefirá. Quer dizer, todos os papéis, todas as fases do papel das últimas 4 sefirot, desde a vitória por diante. Que a vitória e a glória e a gratidão são os graus tocantes à profecia. A profecia é chamada na Torá nevoá, que é um tipo de profecia. Tem diversas evidências em pessoas, mas o grau chamado profecia do tipo de Moisés e dos demais profetas, chamados Neviim, aquilo vem do grau de Netzach de Hod, vitória e glória e gratidão. Então, nesses graus, de vitória para baixo, Moshe alcançou, como mestre dos profetas, alcançou com maestria todo o grau, toda a fonte da profecia por completo. Mas as sefirot que são além da profecia, sefirot que são que se elas se revelam em criaturas, não é mediante profecia, e sim de outra maneira. Não vai ser chamado nevoar. Se vai revelar-se a sabedoria ou o entendimento em alguém, aquilo não vai ser chamado nevoar, profecia, vai ser chamado de outra forma, revelação da alma. Me foge aqui como vai ser chamado e como vai ser, mas nevoar não vai ser. Então ele alcançou
a questão de evidência, que a experiência fica muito intensa no profeta. Como diz Maimônides, ele deixa de ser a mesma pessoa e vê coisas diferentes. Os graus superiores a gente não alcança direto, com uma visão como se fosse concreta. A gente sente eles por instrumentos. Então, não cabe chamar aquilo de profecia, porque é visto por um instrumento. Não é tão direto quanto a profecia. Então, a visão direta só pode ser da vitória para baixo. E para que seja completa a visão, só é alguém tão especial quanto Moisés. E quanto aos graus superiores disso, as sefirot inferiores eram, digamos assim, a trampolina, a ferramenta, um instrumento com o qual Moshe tinha alcance nos sefirot superiores a elas. Mas quando você sente algo por instrumento, por intermediação, você não sente todo ele, somente as partes linkadas, as partes ligadas com o instrumento. E no caso aqui, como dividimos cada sefirá em 3 graus, cabeça, corpo e pé. Então, Moshe alcançou somente a parte inferior, superficial, das sefirot superiores. Aquela parte que tem ligação com a revelação que ele teve. Aquela profética. Então, na Chokhmah ele tinha as partes que repercutem, digamos assim, no Netzach, na vitória. E não as partes da Chokhmah para si. Assim diz o Arizal. O Arizal aqui ele diminui o poder de Moshe. Ele diz que não alcançou toda a sabedoria, somente a parte pertinente à profecia. E sobre isso ele explica que está escrito: me verás por trás e meu rosto não será visto. Então ele explica que ele viu as costas, o secundário, não o rosto íntimo. As costas é uma alusão ao que resta da pessoa depois que ela passa. E não entrega o que tem no íntimo da pessoa. O rosto entrega como sente a pessoa no íntimo. E isso Moshe não tinha o poder de ver a plenitude da Chokhmah. Até que o Rebbe cita o Arizal. Pergunta ao Rebbe: a princípio isso aqui é muito estranho. Está escrito que nunca surgiu um profeta maior em Israel que Moisés. E como é possível que o próprio Arizal alcançou novidades na Kabbalah e revelações do profeta Elias, ensinou ensinamentos que foram aceitos por todo o povo judeu, e por isso aquilo tem valor? Como é que é possível que ele alcançou e ensinou ensinamentos em graus superiores àqueles que Moshe falou? E podia falar de Moshe, que Moshe não alcançou algumas coisas que ele alcançou. Como é que a Israel podia se colocar acima de Moshe em alguma forma, em alguns pontos? Falou sobre Sefirot, sobre íntimo, não só superficial, sobre o íntimo da Sefirot, inclusive acima da sabedoria, em cima da coroa. Essa aqui é a pergunta do Rebbe. A resposta vai ser exatamente ligada ao que falamos antes, que profecia quer dizer visão intensa. Ele está lá. Aquilo é concreto para ele. E o alcance do Arizal é por instrumentos, quer dizer, o alcance do sábio vai longe, mas por instrumento. Não é tão concreto, tão real. Então, quando ele reduz a visão, o alcance de Moshe, ele fala alcance profético, alcance de sentir aquilo como algo concreto. Mas não quer dizer que Moshe não tinha alcance por instrumentos de graus sublimes. Isso a Arizal não falou. O que parece é que ele sim tinha alcance dos graus mais sublimes, mas por instrumentos. O alcance profético intenso, só da vitória para baixo. E o que repercute ali, das coisas superiores, ele tinha o espelhamento disso, como concreto. E não mais do que isso. Na seção de profecia. Agora, como sábio, Moshe certamente tinha alcance maior do que como profeta. Até aqui, o Tânia desse dia 29 de Elul, que é o último dia do ano judaico. Shana Tová para todos novamente.